Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Como que é a história desse filme que você acabou de ver? A história se passa num prédio antigo do centro de São Paulo, né? E eles são duas situações diferentes no mesmo prédio. Um pessoal vai buscar um defunto e o outro pessoal está gravando um comercial no prédio. A última cena me parece que é um bêbado saindo do prédio, né, vestido com uma roupa da época do exército de Hitler, se eu não me engano, que é a externa do prédio. O que o pessoal acabou de fazer é uma coisa que a gente faz o tempo todo, contar histórias. E na teleaula de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre língua portuguesa fazendo exatamente isso, contando uma história. Você vai ver quais são os elementos principais que a gente usa para contar uma história. Vai entender como isso faz parte do seu dia a dia e que este conhecimento pode até mesmo ajudar você no seu trabalho. Bom, o meu trabalho era te contar o que nós vamos ver na teleaula de hoje. Agora que eu já contei, vamos começar. Você está estranhando me ver aqui sozinha, não é? Então deixa eu explicar o que está acontecendo. O Machado teve que fazer hora extra na fábrica, mas nem por isso vamos ficar sem história hoje. Eu vou ler para você uma história desse livro aqui, A Inglesa Deslumbrada, de Fernando Sabino. E a história começa assim, ó. Só são permitidos 6 em pé. Como é que já haviam entrado 7 naquele ônibus de fim de linha em West Hampstead? West Hampstead? Eu nunca ouvi falar desse lugar. Mas se o nome do livro é A Inglesa Deslumbrada, então esse lugar só pode ficar na Inglaterra, não é mesmo? Isso mesmo. New Hampstead é na Inglaterra. E aqui na Inglaterra, nós temos leis muito severas no transporte público. Não podem ir mais de 6 passageiros em pé no ônibus. E tá sobrando um aí. 2, 4, 6, 7. É verdade. Alguém vai ter que descer. Quem entrou por último? E agora? O chofer veio em auxílio do colega. Fez uma preleção sobre o cumprimento da lei. Preleção sobre o cumprimento da lei? Acho que antes de continuar a história, é bom dar uma olhada no dicionário para ver o que é preleção. Preleção. Substantivo feminino. 1. Ato de prelecionar, lição. 2. Discurso ou conferência didática. Eu acho que nessa história, preleição deve significar discurso. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui no livro. O chofer fez uma preleção sobre o cumprimento da lei. Ou, o chofer fez um discurso sobre o cumprimento da lei. É isso aí. Preleição é a mesma coisa que discurso. Isso quer dizer que o chofer ou o motorista do ônibus fez um discurso sobre o cumprimento da lei. Assim, ó. E porque é importante respeitar as leis, um dos senhores passageiros terá que descer agora. Porque é importante respeitar as leis, um dos senhores passageiros terá que descer agora. Eu acho que o jeito vai ser chamar um guarda. Pois muito bem, então vamos atrás de um guarda. Saíram do ônibus, cada um para o seu lado, à procura de um guarda. Um velhinho, alheio ao impasse, entrou lépido no ônibus. Tá na cara que o velhinho sou eu. Mas eu não entendi como eu devo entrar no ônibus. Você disse lépido. Isso mesmo, lépido. É o que está escrito aqui. Um velhinho entrou lépido no ônibus. E no dicionário está escrito o seguinte. Lépido, adjetivo. 1. Risonho, jovial, alegre. 2. Gracejador, motejador. 3. Ligeiro, ágil. Ah, só pode ser ligeiro. Quer ver só?
saíram do ônibus, cada um para o seu lado, à procura de um guarda. Um velhinho, alheio ao impasse, entrou lépido, isto é, entrou ligeiro no ônibus, aumentando para 8 o número de passageiros em pé. Em pouco voltava o chofer, acompanhado de um guarda. Mas veja bem, seu guarda, olha aí. Temos 7 passageiros aqui, só é permitido 6 em pé. Não é possível. Temos que dar um jeito nisso. O senhor vai ter que tomar providência. Salte o último a entrar. Pois não, senhor. Já estou saindo. Com licença. 2, 4, 6, 7. Ainda está sobrando um. Vai ter que descer. Assim é demais. Eu vou chamar o guarda. Aproveite agora, motorista. Estamos em 6. Toque o ônibus. Mas está faltando o trocador. Alguém chamou um trocador? Ainda bem que tem sempre um trocador de plantão no fim da linha. Agora vamos embora que eu já estou atrasado. E o senhor? Eu estou esperando o ônibus. Então entre. Muito obrigado. O velhinho entrou. O ônibus partiu. Fim. Que história, não? Tanta gente num lugar tão pequeno e quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, não é mesmo? É assim que os escritores inventam as histórias. Se a gente pensar bem, em todos esses livros do Machado, a gente sempre vai encontrar personagens que vivem uma história que acontece num certo tempo, num determinado espaço, isto é, num lugar em que a ação se passa. Ação. Era exatamente isso que eu estava querendo dizer desde o começo. História tem que ter ação. Não tem história sem ação. Mas peraí. Se a gente diz que tem filme de ação, então também pode ser que tenha filme que não tem ação? Tem muita ação nesse filme que você acabou de ver? Não achei que tem muita ação, não. Achei até bem calmo, assim. Tinha bastante situações engraçadas e eu diria situações de ação, sim, bastante. Você já viu algum filme que não tem ação? Não. Já. Tipo, Bagdá Café, eu achei bem, assim, calmo. Pois é, tem gente que pensa que só filme de ação é que tem ação. Não é bem assim. Ação não quer só dizer correria pra cima e pra baixo, tiro pra todos os lados. Ação é o que os personagens fazem numa história. E para contar uma história, a gente precisa de 4 coisas. Tem os personagens, tem o espaço, que é o lugar onde tudo acontece, tem o tempo, que é quando a história acontece, e tem a ação, que são as coisas que acontecem na história. E a ação dos personagens é o ingrediente mais importante numa história. Na história que a gente contou hoje, a ação dos personagens aconteceu neste espaço. O fim da linha de ônibus. O tempo da história era o momento do ônibus sair. E a ação da história é essa sequência de acontecimentos que a gente está vendo de novo agora. Se você prestar atenção, você vai ver que os personagens estão sempre fazendo alguma coisa. Em outras palavras, as ações dos personagens fazem a história acontecer. Para você ter uma ideia de como a ação é importante para a história, é só dar uma olhada no que está acontecendo aqui no nosso cenário. Eles vão gravar de novo a cena em que o velhinho sobe no ônibus. Essa ação é muito importante para a história porque é justamente ela que provoca toda a confusão. Está tudo pronto para gravar. O diretor, que é a pessoa que comanda o trabalho aqui no estúdio, tem que dar a ordem para a gravação começar. Preste atenção na palavra que ele vai usar. Atenção, ação. As histórias que a gente vê nos filmes, nas novelas de TV, que a gente lê nos livros, são histórias inventadas. E os personagens dessas histórias, como é o caso desses personagens deste filme aqui, são personagens inventados, não são pessoas de verdade. Eles são criados pela imaginação dos escritores. No caso de histórias de verdade, histórias que realmente aconteceram, os personagens são de carne e osso, são pessoas de verdade. Mas se você prestar atenção nas histórias que você mesmo conta, você vai perceber que a sua história real tem os mesmos ingredientes de uma história inventada. O tempo, o espaço, os personagens e principalmente a ação. Ou seja, as coisas que realmente aconteceram. Em muitas profissões, contar histórias que aconteceram de verdade faz parte do trabalho.
Na profissão de vigilante, por exemplo, sempre que acontece alguma coisa estranha ou diferente, o vigilante tem que escrever um relatório contando o que aconteceu. No fundo, é como se ele estivesse escrevendo uma história. Mas o trabalho do vigilante é diferente do trabalho do escritor. O vigilante não escreve para divertir o leitor, ele escreve para informar. Por isso, ele conta os fatos de uma maneira resumida, quer dizer, com poucas palavras, sem muitos detalhes. Mesmo que a história dele, que é verdadeira, seja tão interessante quanto uma história que foi inventada. Pois é, esta história engraçada que eu li deste livro foi inventada pelo Fernando Sabino. Mas bem que podia ter acontecido de verdade. E nem precisava ser num ônibus. Podia ser num elevador, por exemplo. Imagina só. A porta do elevador estava fechada. O porteiro estava sentado na portaria do prédio. Tem uma fila de gente esperando o elevador. Quando o elevador chega e o ascensorista diz: sobe! Todo mundo entra ao mesmo tempo. E quando o ascensorista vai fechar a porta, vem o porteiro e fala: Espera um pouco aí. Tá sobrando um aí, hein? Quem entrou por último? Vai ter que sair. Mas todo mundo faz de conta que não tem nada a ver com o assunto. Eles fazem a mesma coisa que os passageiros do ônibus da história que eu li. Lembra o que acontecia depois na história? Eu conto. O motorista e o cobrador do ônibus vão procurar um guarda para resolver o problema. Aí chega o velhinho e entra. Não é isso? Então imagina a mesma coisa dentro de um elevador. O porteiro e a ascensorista foram atrás de um guarda. Vem um velhinho e entra no elevador. O porteiro e o ascensorista voltam com o guarda. Que situação é essa? E quando o guarda manda alguém sair, um senhor se irrita e vai embora reclamando. Vai sair daí o elevador. Melhor alguém descer. Bem, não fui eu que entrei por último, mas eu vou sair porque pisaram no meu carro. Dá licença. Ufa, até que enfim. Vamos lá. 2, 4, 6, 7 e comigo 8. 8? Como é que pode? Continua sobrando um. Moço, vai tomar um cafezinho, viu? Onde já se viu? Esse moço não gosta de trabalhar, sabe? Ai, do meu tempo de rapaz. Dá pra acreditar? Como é que eu vou contar essa história pro meu chefe? E se você fosse o ascensorista? Como você contaria essa história pro seu chefe? Tente se colocar no lugar do ascensorista e escreva um relatório contando o que aconteceu. Quem sabe um dia você vai ter que fazer isso de verdade no seu trabalho. E com as coisas que você aprendeu na teleaula de hoje, isso vai ser mais fácil do que você imagina. Vamos conferir? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que contar histórias faz parte do nosso dia a dia. E que em muitas profissões, isso é inclusive uma parte importante do trabalho. Você viu também que toda história tem sempre 4 elementos: os personagens, o espaço, o tempo e o mais importante de tudo, a ação dos personagens. Agora é a sua vez de entrar em ação. Abra o seu livro e comece a estudar. Porque nessa história de aprender português, o personagem principal é você. Até a próxima!